Boa tarde. Em nome da Prefeitura de Niterói, estamos iniciando agora um podcast sobre IA soberana e computação avançada, capacidades estratégicas para o futuro científico e tecnológico do Brasil. Eu gostaria inicialmente de me apresentar. Eu sou Carla Ostoff, sou pesquisadora do Laboratório Nacional de Computação Científica do Ministério de Ciência e Tecnologia e trabalho em pesquisas com o supercomputador Santos Dumont, que é um supercomputador oferecido, financiado de forma gratuita para a comunidade científica. E com grande prazer, eu gostaria de receber aqui Alexandre Pfeiffer, que é responsável pelas vendas da IBM Quantum na América Latina e pelo segmento de óleo e gás das Américas. Anteriormente, liderou as colaborações de pesquisa e os negócios de licenciamento de tecnologias da IBM Research no Brasil, na América Latina, e junto a clientes estratégicos globais com foco no setor de recursos naturais. Iniciou sua carreira como desenvolvedor de software na IBM Brasil. Após concluir seu MBA, passou a atuar nas áreas de vendas e desenvolvimento de negócios no setor de telecomunicações, onde desenvolveu e gerenciou relacionamentos com clientes e impulsionou o crescimento de receitas no Brasil e em outros países da América Latina. Alex é mestre em administração de empresas, MBA, pela Booth School of Business da Universidade de Chicago e é graduado pela Engenharia de Computação pela Universidade Estadual de Campinas. Tem diversas patentes e atualmente trabalha como na IBM Research. Eu gostaria também de dar boas-vindas ao Anselmo Mendes Gaio. Anselmo Mendes é subsecretário de Transformação Digital da Secretaria Executiva da Prefeitura Municipal de Niterói. Ele é atual responsável pela Subsecretaria de Transformação Digital em Niterói, liderando a implementação de novas tecnologias e a modernização dos serviços públicos voltados ao cidadão. Como gestor estratégico e ordenador de despesa da pasta, atua diretamente na governança e na administração de recursos públicos, sendo responsável por autorizar investimentos, gerenciar contratos, assinar notas de empenho e coordenar os fluxos administrativos de inovação na gestão municipal. Com sólida experiência e trânsito na área de tecnologia da informação na região do Rio de Janeiro, Anselmo tem focado sua atuação pública no desenvolvimento de parcerias estratégicas. Recentemente, destacou-se na coordenação de iniciativas de ponta ligadas ao ecossistema de inovação fluminense, com destaque para a cooperação técnica junto à Universidade Federal Fluminense, focada na aplicação prática de inteligência artificial para otimizar processos de gestão pública inteligente. Sejam muito bem-vindos para o videocast. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa fazendo uma pergunta para ambos, né? Então, como que vocês veem a inserção do Brasil, tecnologicamente falando, no cenário atual de HPC, que a gente chama computação de alto desempenho, e o IA? E, completando, como que vocês veriam uma possibilidade de melhoria dessa nossa, do nosso posicionamento nesse cenário internacional? Eu vou começar, então, pelo Alex. Alex, tá? Por favor. Eu vou dar um pouco da perspectiva da computação quântica, que é a área que eu enxergo e cuido para a IBM. É uma tecnologia nova, é uma nova ferramenta, num arcabouço de ferramentas que inclui HPC e inteligência artificial. É uma tecnologia que está na fronteira e a experiência internacional que a gente tem visto em outros países, que poderia servir como um dos exemplos para o Brasil, é de um envolvimento substantivo do Estado. No sentido de que do Estado como promotor de estratégias científicas. Então, para
se obter as vantagens da computação quântica que estão começando a aparecer a partir desse ano, é preciso ter pessoas formadas, pessoas capazes de utilizar essa infraestrutura, pessoas capazes de integrar a infraestrutura de supercomputação com a estrutura de IA, com a estrutura de computação quântica, e para isso requer esse primeiro movimento do Estado, como toda tecnologia avançada. Hoje em dia, no Brasil, computação quântica já é um tema importante. Eu diria que dentro da América Latina é o país que está mais avançado. É um país que tem maior número de pesquisadores, de alunos e de pessoas ativas, mas ainda assim se beneficiaria da construção de centros de uso da computação quântica como ferramenta, então, ou seja, desenvolvimento de aplicações novas que utilizem computação quântica naqueles problemas em que ela vai ajudar, compondo com inteligência artificial, compondo com computação de alto desempenho, uma capacidade de resolver problemas práticos maior do que se tem só com a computação clássica e com a computação só com a inteligência artificial. Então, essas vantagens de computação quântica, ou seja, esse espaço onde a computação quântica traz algo além, ele é muito grande, esse espaço de aplicações de computação quântica. Eu estou falando de aplicações por oposição a como você criar os computadores quânticos em si, ou como você usar outras tecnologias quânticas, focando especificamente na área de computação, ou seja, o uso do computador quântico como ferramenta, como eu disse. Esse espaço é enorme e ele está todo para ser explorado. Então tem uma oportunidade muito grande, eu vejo, para o Brasil explorar esse espaço, e isso se dá com, então, formação, educação, investimento em acesso à tecnologia para aqueles profissionais que vão, então, fazer isso, que vão trazer esse valor. Entendo. Então, a sua visão é que o Brasil está, no momento, bem posicionado a nível de pesquisadores, a nível de de recursos humanos, nessa parte de pesquisa. Mas o que seria interessante, importante, seria uma atuação, um investimento mais forte do Estado. Então, eu posso passar a palavra para o Anselmo poder dar o posicionamento dele, de como ele vê como o Estado poderia ajudar nesse sentido. E também, por favor, como vê a inserção do Brasil na questão, a posição do Brasil tecnologicamente no mundo hoje. Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho mais como pessoa, como gestor público, né, na área de tecnologia de informação há mais de 32 anos. Existe sempre um grande desafio no Estado, né? Então, eu percebo assim, quando você fala em computação, fala em inteligência artificial, fala em soberania, nós temos que dividir em dois pilares básicos, né? Um é que eu falo sempre a parte da governança, tá certo? E a regulação. E tem outra parte que praticamente é a própria tecnologia em si. Aí a tecnologia, nós estamos falando de hardware, software, tá certo? E todos os serviços que são ofertados nessa vertical. E aí, só para facilitar o entendimento, nós entendemos assim, eu vou falar um pouquinho em camadas, né? Nós temos uma camada muito basicona, que é a camada que eu chamo de infraestrutura física, onde nós estamos falando um pouquinho sobre os data centers. Então, aí nós temos as questões básicas, né? De refrigeração, água, a questão da energia, a questão do espaço, que o Brasil, eu acho que ele tem uma competência muito grande para se desenvolver e crescer nessa linha. Aí depois nós temos duas outras camadas, que eu chamo de infraestrutura tecnológica, que aí nós estamos falando em processadores, microprocessadores, semicondutores, memória, ou seja, toda essa parte praticamente tecnológica, tá certo? E a outra camada que está incorporado, que é a parte de network, ou seja, a integração disso, que é a tecnologia 5G, 6G, são as tecnologias de conectividade de uma forma geral. Aí depois nós temos as camadas, vamos dizer assim, de software, tá certo? Tem um software básico, né? Sistema Windows, sistema OS 390 da IBM, ou seja, tem vários sistemas operacionais.
E aí, em cima disso, aí sim. Aí nós temos hoje os grandes modelos de inteligência artificial de IA, né, que é provido com os grandes players mundiais, Microsoft, Meta, Google, tá certo? E nós temos também modelos que são desenvolvidos na academia, diretamente na própria academia, gerando resultado, e pequenos modelos que eu chamo hoje de agentes, microserviços, tá certo? Então, né, colocando nessas camadas, eu vejo assim, na primeira camada, eu vejo assim que o Brasil em si ele tem uma autonomia, ele consegue avançar. Nessa parte de processadores, microprocessadores, eu vejo que existe um desenvolvimento tecnológico, mas para você avançar, você precisa de capital intensivo, você precisa de muito dinheiro para investir e alavancar essas áreas. Isso eu acho que assim, o Brasil tem que fazer um planejamento de médio e longo prazo. Eu estive recentemente na China e eu percebo que todos os projetos deles, eles sempre pensam de 5 a 10 anos. Por isso que eu falo, tem um pilar lá que eu falei inicialmente, que é a governança e a parte regulatória, para você garantir esses investimentos de forma contínua por muito tempo, tá certo? Isso é um desafio para o Brasil. Então, assim, e aí, para nós não ficarmos perdendo muito tempo, nós podemos também trabalhar com a parte de arquitetura. Hoje nós, por exemplo, acho que a academia tem condições de criar arquiteturas como uma fábrica de montadora de automóveis. Eu pego os componentes, monto uma estrutura de computacional para atender determinados nichos ou determinadas aplicações. Eu acho que o Brasil tem capacidade para avançar nisso. Na parte network é um tema que nós estamos vendo aí, né? Eu acho que as empresas que nós já temos no Brasil estão avançando significativamente. E aí, quando entra nas camadas de software, quando você fala a IA ofertada para esses grandes players, você tem os agentes. Que hoje eu vejo você tem engenheiro de prompt, isso eu acho que o Brasil tem capacidade de avançar muito, tem as pessoas fazendo os agentes e criar a orquestração desses agentes. E tem um trabalho que não depende desses grandes players, é um trabalho mesmo somente da própria interna, usando software free, tá certo? Hoje nós temos aí na internet várias bibliotecas em Python que você pode estar utilizando, tá certo? E com isso você desenvolver o seu próprio produto interno para determinado nicho ou determinada aplicação, sem muito esforço. Quando eu chefiei a Procuradoria-Geral do Estado, nós tivemos essa oportunidade, né? Nós tínhamos uma necessidade de classificar documentos jurídicos, e aí nós tínhamos 32 advogados, só para dar um exemplo prático, e aí nós conseguimos alocar alguns recursos humanos que tinham conhecimento em Python, a partir daí usando as bibliotecas que estão disponíveis na internet, e aí com a base de dados que nós tínhamos, que eram os pareceres da área jurídica, nós conseguimos atingir 92% de acurácia, ou seja, um setor que tinha 32 colaboradores, nós conseguimos pegar esses 30 deles e redistribuímos nas especializadas da Procuradoria e só ficou 2 ali para tentar pegar aquilo que a IA não estava conseguindo classificar. Ou seja, é um avanço, isso nós temos condições de avançar, o Brasil tem uma capacidade enorme para avançar nessa área, então nessa parte de desenvolvimento de software. E aí, assim, eu voltando para a parte regulatória, a regulatória nós temos que pensar no Brasil, aí eu acho que esse exemplo que eu tive lá na China foi ótimo. Primeiro, é pensar de médio a longo prazo. Eu acho que o Brasil tem que sair dessa estrutura política hoje que nós vivemos, uma estrutura de curto prazo. Não tem como ter voo de curto prazo nessa área de tecnologia. Nós temos que investir capital, e isso vai dar autonomia, isso vai dar soberania para o Brasil de uma forma geral. É isso. Quer dizer, então a gente pode até talvez resumir que seria um ousado resumir a fala, mas a grande preocupação é a sustentabilidade dessas iniciativas, que as iniciativas não tenham que ficar apenas sendo relacionadas com um determinado governo, elas têm que passar a ser iniciativas de Estado. E eu vou até comentar aqui um caso de sucesso, porque lá no LNCC nós temos o supercomputador Santos Dumont, que foi financiado e tem sido, já há mais de 10 anos, recebeu 3 upgrades, baseado na lei na qual as operadoras de petróleo, as que extraem petróleo, Petrobras, Libra, elas são obrigadas a fornecer 1% do lucro que recebem ao extrair o petróleo em ciência e tecnologia. E graças a isso que nós temos o Santos Dumont.
E o Santos Dumont, e ele está sustentável, porque já se passaram mais de 10 anos e nós já tivemos 3 upgrades. E esses upgrades todas essas... Então, hoje, ele hoje é 15 vezes mais potente do que foi na inauguração, que foi um investimento inicial do Ministério. Mas ele se tornou uma política, podemos dizer, de Estado, porque, independente do governo que está no momento, ele está recebendo investimentos das empresas. Então, assim, talvez eu gostaria só de levantar, né, essa questão, até que ponto uma das grandes preocupações para o Brasil se manter de forma sustentável dentro desse novo mundo tecnológico seria fundamentalmente criar políticas de Estado que tornem os investimentos em todas essas camadas que você acabou de nomear sustentáveis. Sustentáveis. Né? Esse é o grande desafio. Eu vejo assim, né? O Estado ele tem que fomentar e tem que fazer uma parceria, né? Eu acho que isso aqui no Cantareiras, aqui no nosso Distrito de Inovação, assim, eu achei o projeto que foi desenvolvido aqui pela Secretaria de Inovação e Ciência e Tecnologia, ideal. Ou seja, você tem que ter capital, vamos dizer assim, do governo, e tem que também ter capital e investimento da iniciativa privada para você criar um ecossistema forte e consistente. O problema é que as empresas, óbvio que as empresas, quando elas fazem um investimento, elas pensam sempre no lucro, né? Mas ela só existe, uma empresa privada só existe se ela tiver lucro. Se ela não tiver lucro, ela fale. Ela é diferente do governo. Então, eu vejo assim, nós temos que tentar, de uma forma estrutural, organizada, como eu fazer essa convergência, ou seja, capital público, capital privado, para gerar riqueza e gerar, vamos dizer assim, inteligência assim, para o Brasil, para ele continuar avançando. Hoje eu vejo assim, existe uma dificuldade, às vezes, enorme, até para você fazer essas parcerias pública-privada, né? Eu aqui... para quê? Para que eles sejam um projeto sustentável de médio e longo prazo. Eu vejo só assim, na área de tecnologia, eu vejo assim, tem algumas ações ocorrendo em outras áreas, por exemplo, saneamento, que é quando você fala em concessão pública, então você tem capital privado para sustentar um determinado serviço público. Agora, na área de tecnologia, porque envolve muito inovação, e inovação, ela tem um risco normal, né? Quando você vai tentar inovar, você pode ter 100% daquele seu projeto, ele pode fracassar, mas faz parte do negócio, né? Quando você tenta inovar, você é pesquisa, trabalho de pesquisa mesmo. Então, por isso que eu acho que tem que fazer esse equilíbrio. E aí eu acho, por isso que eu falei naquele Pela Nossa, né? A questão da governança de todos esses investimentos, tem que ser bem estruturado, bem organizado. E outro desafio do Brasil, vários órgãos tentando fazer a mesma coisa. Nós temos que orquestrar isso. Eu não posso... Se vocês estão trabalhando lá no LCC com a computação, supercomputadores, não tem sentido, de repente, você pedir uma outra universidade, outro local para fazer a mesma coisa. Por quê? Porque aí você começa a dividir capital. Então, na verdade, o que nós temos que fazer? Nós temos que concentrar o capital. Isso eu percebi claramente quando eu estive na China. Eles, na verdade, se você é o player, se você está liderando aquele projeto, todo o capital sobre aquele projeto ele tem que ir para o mesmo local. Você não pode pulverizar, senão você nunca vai ter o retorno esperado. Então, por isso que, novamente, é a governança que vai estabelecer todas essas regras. Eu gostaria só de acrescentar a sua palavra aqui. Eu tenho participado de diversas discussões do Ministério com essa preocupação. Existe o CGEE, que está fazendo um levantamento estratégico de todas as pesquisas sendo desenvolvidas hoje no Brasil, para tentar ver, justamente com essa preocupação da sua visão, de ver a sinergia e ver o que elas têm em comum. E eu gostaria, dado que foi citado Santos Dumont e outro supercomputador, eu gostaria apenas de levantar uma outra iniciativa muito importante que está sendo discutido, que acabou de ser refundado o que a gente chama de Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho. Há 20 anos atrás foi fundado o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, onde foram colocados 9 centros de supercomputação nas universidades brasileiras. E nesses centros, eles não foram atualizados nos últimos 20 anos devido à falta de sustentabilidade. Então, uma das discussões é como o governo agora está preocupado em reativar todos esses centros e como justamente manter eles sustentáveis a longo prazo. Eu só queria acrescentar à sua fala que
a sua fala, eu entendo que ela foi direcionada a que as pesquisas têm que ser somadas, ter uma sinergia e trabalhar em conjunto. Isso. Mas a supercomputação, hoje, ela é uma ferramenta de uso. O supercomputador Santos Dumont, ele é uma ferramenta que os pesquisadores usam para desenvolver as suas pesquisas. E dentro desse conceito está sendo formado, o Santos Dumont é o mais potente, existe a intenção de ter uma máquina que vai ser 20 vezes mais potente dedicada a IA, e 9 que seriam, chamamos Tier 0, e 9 máquinas com a potência menor espalhadas pelo Brasil, e uma terceira camada de máquinas muito menores em pontos de presença que possam, junto, por exemplo, com a ARNP, que possam processar inferências de dados locais que não precisam de uma grande potência computacional. Então, assim, a multiplicação de supercomputação do Brasil é muito desejável. É só assim, eu entendo que não foi o que você queria dizer, mas então, só para a audiência não confundir que precisamos muito de supercomputação. Então, realmente eu, de repente, não me expressei corretamente. Na verdade, assim, é canalizar os investimentos de forma coordenada e orquestrada, perfeito, de forma tal que nós tenhamos os resultados finais esperados. Por quê? Porque hoje eu vejo muitos projetos que começam no Brasil e não são concluídos exatamente por quê? Ou você tem uma troca de gestores, ou você não tem capital para continuar, que é a questão da sustentabilidade, capital para continuar com o investimento. Muito obrigada. Eu vou agora mudar um pouco de assunto, que é o segundo tema que a gente colocou no podcast, que é videocast, que é em relação à soberania, né? Que é um tema muito delicado. Né? Então, vou começar pelo Alex, para como é que seria um pouco até a posição da IBM, né? Ou a sua posição, eu não sei como você vai colocar, porque é um tema muito delicado e é um tema que está sendo discutido no mundo inteiro. Né? Eu diria que a grande corrida de HPC-IA, ela é fomentada pela preocupação com soberania, e tanto na Europa quanto no próprio Estados Unidos, em todos os lugares existe Então, qual é a sua visão de como que o Brasil poderia seguir um caminho para fomentar a nossa soberania através da computação quântica e da HPC-IA? Eu vou falar o meu ponto de vista, não represento o ponto de vista da IBM. Assim, é uma definição requerida do que é soberania. Ninguém pode fazer tudo. Assim, eu sou soberano dentro da minha casa, mas eu compro pão na padaria, eu dependo do padeiro, eu compro um automóvel de alguém que faz um automóvel, eu não faço meu próprio automóvel. Então, é uma soberania, são escolhas que você faz sobre o que você quer ter controle. E o que faz mais sentido eu ter controle são aquelas coisas em que eu tenho alguma vantagem competitiva. Isso vale para você como pessoa, como empresa ou como país. Então você tem que parar, estudar bem sobre você mesmo, entender o que é que você quer ser, o que é que você tem capacidades e potencial para ser, e ao longo do tempo, e definir, então, aquilo sobre o que você quer ter controle e entender sobre aquilo que você não tem controle, como você vai forjar parcerias que são inevitáveis, que você tem que forjar, e a partir daí, então, caminhar esse caminho e ajustar, porque também não dá para planejar tudo, tem que saber se adaptar ao longo do tempo. Né? Muito bem. Como que a IBM se posiciona diante dessas questões, então, de soberania que realmente aparecem em todos os países? Uma das maneiras uma das coisas que nós fomos obrigados a fazer, por exemplo, é criar 2 data centers de computação quântica. Imagina, é uma tecnologia que é nascente, está muito no comecinho ainda, mas já nós estamos proporcionando um cumprimento das exigências regulatórias de clientes europeus que desejam que os dados nunca saiam da Europa. Então, isso também é um aspecto, uma forma de dizer soberania. Então, tem um data center da IBM na Europa, com um computador quântico na Europa, para que determinados processos, os dados nunca saiam, em momento algum, nada esteja acontecendo fora da Europa. Nos Estados Unidos tem também um data center,
E a gente oferece também a possibilidade de instalar equipamento dedicado on-prem, né, no site do cliente. Então, por exemplo, poderia colocar um computador quântico no LNCC, e isso daria uma certa medida de soberania para o Brasil. Mas você tem que pensar assim, soberania para quê? Né? Assim, cada país, cada região, cada empresa tem que fazer as suas escolhas, né, como eu falei antes. Eu acho, e a nossa visão é que um aspecto importante dessa soberania é você ter, dentro das cabeças das pessoas, das mentes das pessoas, dos brasileiros, a capacidade de realizar e de aproveitar, aí olhando bem estreitamente do ponto de vista da computação quântica, como utilizar essa ferramenta, que vai ser uma ferramenta típica de economia do conhecimento, em que é necessário muito, assim, traz muito valor econômico agregado, mas requer muito investimento em educação, em treinamento, capacitação das pessoas. Para aproveitar essa oportunidade, você precisa ter infraestrutura. Você não necessariamente tem que dominar 100% daquela pilha tecnológica, porque não é possível, nenhum país consegue, tem questões de escala, de investimento. Você tem que escolher onde você quer jogar esse jogo, onde você é bom nele, né? Você levantou um ponto muito interessante. A soberania não é possível, inclusive a gente vive hoje um mundo multipolar, onde até a cadeia industrial ela vem de vários países. Então, para o órgão de gestor, os gestores, é um desafio tentar determinar o que exatamente é importante. E eu só coloco assim, no fundo, na minha visão, a soberania ela está um pouco relacionada com a vulnerabilidade. Quais são os pontos que a gente tem que se preocupar para não nos tornarmos vulneráveis, que é o que a Europa está tentando fazer. Os nossos dados ficam aqui, porque se nós botarmos os nossos dados para outros países, nós não vamos ter uma proteção dos nossos dados. Desculpa, então assim, eu só complementando, eu acredito que para o gestor deve ser um grande desafio determinar o que é vulnerável, o que não é, quais são as prioridades, aonde atacar. Bem, agora, desculpa, eu vou passar a sua palavra. Então, acho que tem muito a ver, né? Eu tenho muita experiência nesse modelo, nesses processos de soberania, ou seja, desde 2014, né? Muita gente falava assim, tudo vai para a nuvem. Todos os sistemas vão para a nuvem, todos os aplicativos vão para a nuvem. E aí, como se falava da AWS, né? Falava da Microsoft, falava da Google. E eu falei, pessoal, nem tudo pode ir para a nuvem, que é o core business que eu falava, né? E aí nesse momento, eu tava chegando ali na procuradoria, assumindo a chefia da procuradoria, já havia alguma discussão, o pessoal não falava em inteligência artificial, mas falava em como eu melhoro o meu sistema de gestão, que é o contencioso, que são as ações judiciais contra o governo do estado do Rio de Janeiro. E aí, como nós podemos fazer essa melhora? Então, a primeira ação que nós fizemos foi, assim, né? Eu também trabalhei muito tempo na academia, né? Fiquei 13 anos como professor universitário, então eu sempre gostei muito dessa lógica, né? Trabalhar universidade, empresa, né? Empresa, universidade, por quê? Porque a universidade, ela traz o conhecimento, a inovação, e ali a empresa, ela precisa dessa inovação para ela poder alavancar o seu negócio. Então, a primeira coisa que, na época lá, o procurador-chefe lá, né? O secretário-geral da Procuradoria, eu falei, vamos tentar buscar fazer uma parceria com uma universidade, por quê? Porque, de repente, eles vão trazer alguns insights, vão trazer algumas inovações aqui para o nosso ambiente, que vai nos permitir avançar nessa ação da Procuradoria aqui para melhorar os seus processos, ser mais resolutivo. E aí nós fizemos uma parceria até com a FRJ, à época. Então nós começamos a desenvolver o sistema que era o sistema PGE digital. E esse sistema, ele gerou um conjunto de dados que aí nós conseguimos entender o que é dados, que é o core business da Procuradoria, ou seja, por exemplo, pareceres jurídicos. Isso não pode vazar. Por quê? Porque através de pareceres que a Procuradoria, às vezes, ela utiliza para fazer uma defesa de uma causa e tal. Então esses dados não poderiam vazar. Então, toda vez... Aí nós desenvolvemos todo o nosso processo de inteligência artificial, mas nós botamos on-premise, ou seja, toda a solução, Python, banco de dados, tudo ficou no equipamento, no computador
dentro da própria Procuradoria, ficou no data center da Procuradoria. E aqueles serviços que nós entendíamos que, não era estratégico, por exemplo, nós temos muitos dados que são abertos. Então, esses dados poderiam ficar no portal, ou poderia ficar em qualquer outro órgão, ficava no Prodege, ou poderia para qualquer grande player, né? Para Microsoft, usando as nuvens. Então, nós dividimos entre quais são os dados estratégicos. Eles são... até hoje é assim, né? Essa cultura, eu acho que ela ficou dentro da Procuradoria-Geral, eu estive recente lá, eles estão até fazendo investimento num supercomputador lá para poder fazer treinamento da IA, para atender o caso específico deles, ou seja, o core business deles, e os outros serviços estão colocando para a nuvem. Então, é isso que nós temos que fazer. Então, serviço de backup. Um serviço de backup eu não vou controlar, não vou desenvolver software de backup. Então, eu posso usar um software de backup na nuvem. E com isso, só que os dados ficam armazenados onde? No meu data center. E aí eu consigo replicar ele em outro espaço. Então, o que não é o core business, nós podemos terceirizar. O que é core business tem que ser feito pelo pessoal interno. Nós estamos vendo um desafio aqui na Prefeitura de Niterói com isso, porque hoje nós temos alguns sistemas, tá certo? E aí tem algumas coisas que eu estou internalizando para dentro da Prefeitura. Um deles é o sistema aqui, a cidade, que é o sistema ORP de gestão financeira e tal. Isso eu estou trazendo para dentro da gestão nossa. Por quê? Nós vamos continuar ainda a trabalhar com a empresa terceirizada para prestar mão de obra, mas o domínio dos dados, quem dá acesso, quem controla, quem tira backup, é a nossa equipe. Nós estamos, eu estou trazendo a analista exatamente para controlar o core business da prefeitura. Por quê? Porque se o sistema parar de funcionar, eu não consigo pagar fornecedor, não tem receita, então isso é um desafio. Então, tudo que é core business, eu entendo que tem que ficar um privacy na própria estrutura. Tudo que não é core business, você falou muito bem, nós não temos capacidade de fazer tudo. E aí nós temos que pegar o expertise das empresas terceirizadas, e aí sim, aí você tem que terceirizar mesmo, e terceirizar com vontade, passando todas as atribuições, e só fazer uma gestão eficiente. E além disso, a questão da soberania, ela tem uma temática muito importante. Assim, nós temos que entender que a soberania tem muito a ver com cibersegurança. Então, às vezes, não adianta, eu falar isso tudo com vocês, eu falar, nós trouxemos o nosso ambiente aqui, o core business, nosso banco de dados, está tudo aqui no on-premise, e eu não tenho segurança lógica ali para garantir que esses dados não vão ser vazados. Porque todo esforço... Então, nós temos que pensar também com a questão da cibersegurança nesse modelo de soberania. Isso é um desafio para o Brasil, porque a maioria dos softwares de segurança que nós temos, eles são importados. O ideal, eu vejo assim, o Brasil deveria ter o seu software, pelo menos de criptografia, teria que ter o seu próprio software de criptografia e não ficar preso às big techs, de uma forma geral. Esse é um ponto de vista, por quê? Porque aí eu vou garantir segurança nacional. O Brasil hoje tem uma dificuldade enorme, provavelmente, com segurança nacional. Como eu trafego os dados nas nossas redes, que todas as criptografias são externas. Eu só me lembro de um projeto da Marinha, que é o Curiorg, já faz muito tempo isso, que era um projeto brasileiro de criptografia, que eu acho que a academia deveria trabalhar no algoritmo de criptografia, exatamente pensando na computação quântica, cada vez mais é um desafio cada vez maior. Por quê? Porque senão você não tem informação, não tem segurança nacional. É isso. Perfeito. Quer dizer, a questão da soberania já é identificar quais são os pontos mais vulneráveis e os pontos prioritários para o desenvolvimento. Eu gostaria de levantar mais uma questão, porque, pelo menos na área de supercomputação, é nítido que todos os grandes fabricantes de supercomputação, por exemplo, Fujitsu no Japão, Huawei, mesmo nos Estados Unidos, a HPE, eles todos conseguiram desenvolver o seu ambiente de supercomputação com uma parceria privada e Estado. Em todos os grandes supercomputadores do mundo, se você começa a analisar exatamente como eles foram desenvolvidos e criados, eles são frutos de uma parceria entre a indústria nacional e o Estado, porque o risco, quem único que corre o risco é o Estado. A empresa não pode correr esse nível de risco. Então, eles são considerados como estratégias nacionais, como é o caso hoje, o desenvolvimento do supercomputador japonês Fugaku. Ele é visto pelo governo japonês como uma estratégia nacional para poder fomentar a indústria nacional de supercomputação. E eu gostaria de ver a opinião de vocês com relação a um país
como o nosso, o Brasil, se existe que não, hoje não temos, inclusive, temos uma pequena indústria nacional, temos alguns fabricantes nacionais, sei lá, por exemplo, Positivo, temos alguns que fabricam, e como que a gente poderia transformar esses pequenos fabricantes em fabricantes maiores que possam vender máquinas para, pelo menos, o solo brasileiro. Eu vou passar para o Alex primeiro. Não sei se eu tenho muita opinião sobre isso, tá muito além do meu da minha expertise. Eu concordo, assim, é fundamental o apoio, principalmente para tecnologias que estão na fronteira, né? Computação quântica é um exemplo disso, e a IBM trabalha muito, sim, como eu falei até na minha fala inicial, com governos para desenvolver a tecnologia em outros países, em centros regionais, mas também com o governo dos Estados Unidos. A IBM é uma empresa americana, para desenvolver a computação quântica em si. Então, o governo dos Estados Unidos enxerga isso como uma fronteira estratégica, investe, e nós acabamos de anunciar, por exemplo, uma parceria com o governo dos Estados Unidos para a IBM voltar para um mercado em que ela não estava havia alguns anos, que é o de fabricar chips, né? A IBM, historicamente, a história da IBM é uma empresa centenária, né? Do Brasil também é centenária, né? Tá há mais de 100 anos, e domina toda a pilha de tecnologia de fabricação de computadores. Então, tudo que tem a ver com fabricação de computador, em algum momento a gente ou está ou esteve em algum momento. Uma delas é a fabricação de chips, saiu desse mercado, mas agora em computação quântica está voltando, porque uma das tecnologias para se fazer a computação quântica são baseada em técnicas de fabricação de semicondutores, de silício. Aí a gente, embora tenha saído do mercado de fabricação, que é um mercado capital intensivo, nós optamos por não participar desse mercado, mas mantivemos a estrutura de pesquisa e desenvolvimento disso, então com um pequeno laboratório de fabricação. Isso agora, para a computação quântica, voltou a se tornar relevante, então é um novo mercado, e aí com uma parceria com o governo dos Estados Unidos, o Departamento do Comércio, governo federal americano, a IBM está investindo $1 bilhão, junto com $1 bilhão do governo, para então fabricar chips para computação quântica para a indústria inteira, não só para a IBM. Outro exemplo de participação do governo para incentivar a indústria esse projeto Gênesis, que nós estávamos conversando aqui um pouco antes, é um projeto do governo americano de investir em ciência utilizando supercomputação, computação quântica, inteligência artificial, para as três juntas resolverem problemas e orquestrando, isso também é um problema lá, os esforços de vários dos laboratórios nacionais, do Departamento de Energia, né, principalmente, para atingir certos objetivos, certas missões, né? Uma delas, por exemplo, é a geração de energia nuclear por fusão, né? Isso aí é um desafio tecnológico imenso que requer muita simulação, e essa simulação é feita então em CPUs, em GPUs e em computação quântica, e também é uma área onde nós estamos recebendo e doando tempo de computação quântica também para realizar projetos nessa área. Então é uma das áreas em que computação quântica está surgindo também com uma contribuição prática para o mundo, simulação de sais derretidos para geração de trítio, que é uma forma o combustível que é usado dentro de um reator de fusão, mas é uma reação bastante complicada, que vai além das capacidades só de computadores clássicos, incluindo com inteligência artificial, de modelar. Então, o computador quântico, nesse conjunto de ferramentas, tem um papel a desempenhar, e isso é feito com um investimento, um financiamento do governo. Eu sei que não é exatamente essa pergunta, cara. O que o governo deve fazer para avançar? Eu acho que o exemplo do que está sendo feito nos Estados Unidos é um exemplo. Queríamos nós poder estar nessa situação. Lá existe escala, né? Existe as situações particulares, né, deles. Aqui no Brasil, eu não me aventuro a dar palpite, porque o Brasil não é o meu papel. Mas a experiência americana é muito interessante. Mas eu posso contar experiências de outros lugares.
Eu vejo aqui a questão do Brasil, eu acho que teve uma iniciativa em 2016 com a lei de inovação, né? Para facilitar principalmente a parte de contratação de startup, contratação de serviços que mudasse alguma estrutura do órgão, né, público, né? Então, essa lei de inovação, ela facilitou o processo de contratação do governo, de uma forma geral, nos 3 entes, né? Federal, estadual e municipal. O que eu pude observar ao longo desse tempo? Essa lei, ela foi criada e vários órgãos criaram o seu laboratório de tecnologia. Para quê? Exatamente para fazer o uso dessa lei, tinha algumas limitações, mas com isso eu percebi claramente que permitiu que várias startups começaram a crescer em função desse recurso. Ou seja, o Estado ele começou a fomentar esse processo de inovação e desenvolvimento tecnológico baseado numa lei de inovação. Aí sempre o problema é o pós. Como manter isso e como você, depois que você desenvolve isso, você absorve, mas como você continua sustentando isso dentro daquele órgão? E aí você, novamente, aí você é obrigado a remeter à lei antiga, que era, no caso era 866, hoje é 14133, para quê? Para você dar continuidade ao projeto. A lei 14133, ela facilita muito essa questão também, ela tem algumas facilidades em relação ao 866, mas o 866 era muito engessado, então você, às vezes, muitos projetos surgiram e muitos projetos naufragaram. Por quê? Porque você não conseguia sustentar eles. Eu vejo assim, a Positivo, uma empresa nacional de computadores, ela funciona exatamente como eu falo, uma montadora de veículos, ou seja, ela compra chips, ela importa isso e faz, ela tem a sua arquitetura, eu acho que isso nós poderíamos avançar, ter arquitetura, e tem injeção, eu acho que do capital do governo, no sentido de melhorar essa produção, melhorar essa arquitetura, tá certo? E, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro ele tinha que dedicar 1%, sei lá, qual é o percentual, todas as compras nacionais, 5%, 10%, para empresas que tenham sede aqui no solo nacional. Eu acho que isso seria o diferenciador, que isso ocorre na China. Eu vejo isso muito na China ocorrer, né? Eu vejo que ele incentiva muito a indústria nacional. Mas o que não é simplesmente, ou seja, como às vezes ocorre hoje em vários órgãos, aqui mesmo na prefeitura eu pude observar isso, as contratações sempre são de empresas internacionais, multinacionais. E aí você não consegue trazer o capital humano, tecnológico aqui para o município. Então, esse também é um desafio que nós estamos estudando aqui, estamos conversando muito aqui na Prefeitura de Niterói. Como eu faço investimento ali no Cantareira e isso transforma em resultado efetivo para melhorar a qualidade. No final é isso que nós queremos, melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram na cidade de Niterói. Entendeu? Eu gostaria de acrescentar, o ano passado nós tivemos o BRICS no Brasil e o LNCC fez parte do grupo de trabalho HPCIA. E nessa reunião de trabalho que nós tivemos, a Índia, não é a China, a Índia, apareceu na reunião com um grupo enorme de pesquisadores oferecendo para a gente computadores indianos. E então, eles fazem o que nós fazemos. Eles têm lá uma zona franca, eles fazem uma montagem de vários produtos nacionais. Então, por que eles estão vendendo para a gente e a gente não está, pelo menos, vendendo para a gente? Exatamente. Pelo menos, por que o mercado nacional não é nosso, né? Então, a gente conversou isso com eles. Eles comentaram que, obviamente, foi uma lei que eles instituíram, que fizeram uma espécie de um roadmap, né? um mapa no qual as empresas montadoras elas eram obrigadas a adquirir, a fazer peças nacionais ao longo dos anos. Aquele computador que estava sendo montado, num primeiro ano, 1% tinha que ser com peças nacionais. Daqui a 5 anos, aumentar para 5%. E nisso, com o tempo, vai incentivando a indústria nacional. Aí vem a gente volta para a discussão da sustentabilidade, né? É necessário leis que sejam independentes do governo e sim que sejam leis de Estado para possibilitar que a indústria nacional possa a gente ter, não, porque a China a gente já sabe que está em outro patamar, mas a Índia é algo que a gente pode tentar mirar e ver por que eles estão conseguindo, né?
E só para, assim, só somando, meu filho teve recente agora no Japão, ele falou que lá, estava conversando com as pessoas, 60% dos empregos hoje lá no Japão é voltado para a área de tecnologia. Então, você vê que não assim, o que nós estamos discutindo aqui, assim, eu acho que é uma discussão mundial, entendeu? Por quê? Porque a tecnologia realmente ela está tomando um vulto tão grande. E aí os países estão criando linhas de investimento e ao mesmo tempo está incentivando essa prática nos seus territórios. Eu acho que é um tema que eu acho que nós temos que, de alguma maneira, essa discussão sair daqui e tomar conta do Brasil. Eu só queria ressaltar que a gente vive num mundo multipolar, a gente compra, a tecnologia ela é fabricada um pedaço em cada lugar, né? A gente sabe disso. Na discussão de soberania, conforme, né, o Alex ressaltou, a gente sabe que nenhum país é capaz de viver isolado do mundo e ele precisa interagir, trocar. Então, a relação com os outros países e com os outros fabricantes, a relação internacional, ela é fundamental. A questão o difícil debate é como é essa dosagem, o que fazer para que o país continue menos vulnerável em relação a ataques externos. Eu acho que essa é que é a grande dificuldade. Eu acredito que a gente já atingiu o nosso tempo, né? Então... eu gostaria de colocar vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Não, queria agradecer a oportunidade, assim, elogiar o município de Niterói pela iniciativa do Centro da Cantareira também. Eu acho que é um passo nesse sentido de aproveitar essas oportunidades que estão se apresentando da melhor forma possível, conhecimento, investindo no talento, nas pessoas, alto valor agregado, sustentável, me parece ter todas as características. Então, eu achei uma iniciativa bacana e como é Niterói que está nos recebendo aqui, eu queria deixar esse ponto. Queria falar mais uma coisa também, se você me permitir, porque hoje é um dia depois de a gente anunciar uma coisa chamada vantagem quântica. Parceiros da IBM, junto com a IBM, resolveram alguns problemas usando o computador quântico que sem ele não teria sido possível resolver. Então, utilizando um dos problemas, foi publicado um artigo, utilizando o Fugaku com a melhor metodologia clássica disponível para tentar simular um determinado material, mas chega um momento em que o método clássico não consegue. Por causa da explosão, do tamanho do problema, a explosão combinatorial, esses tipos de problemas para os quais a computação quântica está bem colocada para resolver. Pois muito bem, já houve anúncios no passado de esse tipo de vantagem, mas uma das questões-chave é possível você confiar no resultado? Já que eu estou trazendo um resultado com o computador quântico que vai mais além daquilo que qualquer computador consegue resolver, como é que eu sei se aquela conta está certa? Como é que eu sei se foi resolvido da forma certa? Então existem métodos para isso, e aí esses artigos que eu mencionei, cada um deles usa um método ligeiramente diferente, mas para dizer assim, a computação quântica não só foi além do que a quântica junto com clássica, os algoritmos são sempre híbridos, né? Mas conseguiu ir além da computação clássica pura com resultados confiáveis. Então, ou seja, é útil. E isso aí é uma coisa que a gente está bastante orgulhoso e que saiu ontem, então eu queria falar hoje também. Parabéns. Obrigado. Maravilha. Bom, eu só quero agradecer o convite, agradecer estar aqui junto com vocês. Foi um bate-papo muito interessante. Eu entendo que essa temática é uma temática extremamente importante para o Brasil, tá certo? Estrategicamente falando. Nós temos que olhar isso com, assim, né? Olhar e tomar medidas efetivas que possa mudar um pouco a nossa estrutura. Porque essa questão da soberania tecnológica, vamos dizer assim, ela também, você colocou muito bem, está ligada ao desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial. Você tem toda uma cadeia de desenvolvimento que está interligadas. Então, ou seja, quando você fala em tecnologia, eu acho que isso
falta esse... Aqui, normalmente, os gestores, os tomadores de decisões, eles tentam entender que a tecnologia é uma área técnica, mas não é. Ela está, de maneira transversal, ela está movimentando o Brasil como um todo. E ela não pode ficar relegado a um segundo plano. Por isso que eu acho que é importante você ter uma legislação que permita garantir um consumo, assim, tudo que é fabricado no Brasil, o governo possa ter uma cota que possa ser vendida diretamente para o governo, aí estou falando dos 3 entes, tá certo? E também investir fortemente num dos pilares que eu acho que é a parte educação. A educação, a capacitação das pessoas. Eu, assim, aqui liderando a Subsecretaria de Transformação Digital, eu falei, desde o início que eu cheguei aqui, eu percebi, eu falei, eu tenho que capacitar meu pessoal, tenho que melhorar a qualidade da minha equipe. Aí eu falei assim, não, curso de pós-graduação, eu queria uma coisa mais estruturada, eu quero um curso de mestrado profissional. E aí, mestrado profissional na área de tecnologia da informação. E aí você vai no mercado, você começa a conversar com a UF, eu conversei com a Rural um dia desse, você tem muito mestrado profissional em outras áreas, administração, mas na área de tecnologia, eu queria, assim, uma coisa mais inovadora, como a FGV faz às vezes, né, que é um curso MBA em company, ou seja, eu queria um curso que pudesse ser ministrado aqui na própria Prefeitura de Niterói, que o resultado desse trabalho, os trabalhos de pesquisa, fosse caso prático aqui, pudesse resolver problemas aqui na cidade de Niterói. Estou procurando várias universidades, eu não encontro. Eu acho que isso é uma temática. Também nós temos que desenvolver esse pilar, que é a parte educacional, a capacitação dos nossos profissionais. Eu gostaria de acrescentar que em diversos congressos internacionais que eu participo, principalmente os congressos da América Latina, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, porque nós somos frutos de quase 80 anos de agências de fomento. As nossas agências de fomento, elas permitem que os nossos pesquisadores façam colaborações internacionais, permitem que nossos alunos façam graduação bilateral. Então, o que eu tenho presenciado dentro do meio que eu vivo há mais de 30 anos na parte acadêmica, nós estamos formando muito bem as pessoas e as pessoas estão indo para fora. Nós estamos levando cérebros para a Europa, Estados Unidos. Os nossos cérebros estão nos melhores. Eu tenho vários colegas da época do doutorado que hoje estão muito bem posicionados em diversas empresas. Então, existe também, seria muito bom a nossa preocupação de reter cérebros, sim, porque nós temos. As nossas universidades, elas são a nível internacional, a nível de ponta. E eu só quero fechar aproveitando para fazer um convite para todo mundo vir aqui na SBPC, que a SBPC é fantástica. Sim. Tá? Tragam os seus filhos e vocês vão ver que é impressionante. Vocês vão ver um Brasil que vocês não conhecem. Tá? Essa parte toda de pesquisa, inclusive eu tenho agora fazer o meu stand do Laboratório Nacional de Computação Científica, está apresentando as nossas pesquisas e diversas unidades de pesquisa do Ministério estão aqui, e o Brasil, ele tem muita coisa boa. O que está faltando, né, são os nossos... a gente ajeitar as coisas. Nós não, os gestores. Eu só torço, só fico na torcida. Tá? E os políticos também, porque, infelizmente, a legislação, eles é que fazem, né? Que fazem a Mas legislação, aí tem que a gente ajudar que eles possam fazer essas políticas. A votação a gente tem que fazer um voto em políticos que estejam preocupados com o nosso Brasil. Eu gostaria também de agradecer o convite da Lucimar, tá? Foi um grande prazer de estar aqui, conhecer e poder conversar com vocês. Obrigada. Prazer foi meu, obrigado. Obrigado a todos.